Em 1987, toda escola de ensino médio nos Estados Unidos com mais de 500 alunos tinha uma oficina de automóveis. O professor era um ex-técnico de concessionária ou um mecânico de frota. Ele conhecia todos os sistemas de todos os carros nacionais fabricados nos últimos 30 anos e transmitia esse conhecimento para jovens de 16 anos que saíam daquela sala de aula e iam diretamente para o mercado de trabalho. Alguns deles se tornaram os melhores mecânicos independentes que este país já produziu. Esses programas praticamente desapareceram hoje em dia. De acordo com a TechForce Foundation, a indústria de transporte precisa de mais de 140 mil novos técnicos todos os anos apenas para acompanhar a demanda. O fluxo de formação de profissionais produz menos da metade desse número. Seu carro fica 2 semanas parado na oficina da concessionária para um serviço rotineiro de freios, porque não há ninguém disponível para fazer mais rápido. Aquele mecânico independente que sua família usou por 20 anos se aposentou. A oficina dele agora é uma franquia de smoothies. Você não está imaginando isso. Hoje, há genuinamente menos mecânicos qualificados vivos nos Estados Unidos do que em qualquer outro momento dos últimos 50 anos. Nesta investigação, vamos expor as 3 decisões que mataram essa profissão. O desmonte deliberado dos programas de aulas de oficina em todos os distritos escolares do país. A armadilha do pagamento por tarefa, que destrói financeiramente as pessoas que entram na profissão mesmo assim. E o bloqueio tecnológico que está de forma sistemática, acabando com o que restou da indústria de reparos independentes. O primeiro crime aconteceu em uma sala de aula. Em 1965, o governo federal fez uma promessa aos trabalhadores americanos. Foi aprovada a Lei de Educação Profissional, que direcionava verbas federais especificamente para a educação profissional e técnica nas escolas públicas. Nas 2 décadas seguintes, os programas de oficina automotiva se tornaram parte integrante do ensino médio americano. Eles não eram trilhas de recuperação. Eram caminhos profissionais. Os alunos se formavam com habilidades práticas de diagnóstico, certificações básicas e, em muitos casos, ofertas de emprego de concessionárias locais esperando antes mesmo da formatura. Então, em 2001, o Congresso aprovou a Lei Nenhuma Criança Deixada para Trás. A lei vinculou o financiamento federal da educação ao desempenho em testes padronizados de leitura, matemática e ciências. Escolas que apresentavam baixo desempenho enfrentavam cortes de verbas e intervenção federal. Sob essa pressão, administradores de todo o país fizeram um cálculo simples. O AutoShop não gera notas de teste. Isso gera mão de obra qualificada, mas não existe um exame padronizado para a reconstrução de um carburador. Quando os orçamentos foram cortados, os programas de oficinas foram os primeiros a serem cortados. Quando os cargos docentes foram eliminados, os professores de ensino profissionalizante foram os primeiros a serem dispensados. O Carl D. a Lei Perkins de Educação Técnica e Profissional ainda existia no papel e ainda destinava verbas federais para programas de carreira. Mas a narrativa dominante na educação americana havia mudado decisivamente. O termo utilizado nos círculos de políticas públicas era faculdade para todos. A ideia era que um diploma de 4 anos era o único destino aceitável para um estudante do ensino médio americano. O ensino profissionalizante foi reclassificado de forma sutil, mas constante, como o caminho para os alunos que não tinham perfil para a faculdade, e como a opção para os que ficaram para trás academicamente. Uma geração de potenciais técnicos foi informada de que escolher uma profissão técnica era escolher o fracasso. O Centro Nacional de Estatísticas da Educação documentou o colapso nas matrículas em programas automotivos de carreira e de educação técnica durante as 2 primeiras décadas do século XXI. A indústria não percebeu imediatamente, porque os mecânicos que haviam sido treinados antes do desaparecimento dos programas ainda estavam trabalhando. Eles estavam na casa dos 30 anos e dos 40, eles preenchiam as oficinas, mas agora estão na casa dos 50 e 60 anos. De acordo com dados do setor compilados pela ASI e pela TechForce Foundation, a idade média de um técnico automotivo em atividade hoje está na faixa dos 40 anos.
O setor está funcionando quase que inteiramente com uma geração de pessoas que foi treinada antes do fechamento do fluxo de formação. Quando eles se aposentarem, não haverá uma nova turma para substituí-los. Isso não é uma projeção. Já é visível nos dados de vagas em aberto? As oficinas têm boxes vagos e nenhum técnico para ocupá-los. Eles não cortaram as aulas de oficina por acidente. Eles cortaram porque os testes passaram a valer mais do que o trabalho qualificado e ninguém na sala estava defendendo o outro lado. Mas mesmo que um jovem hoje consiga encontrar um curso de automotiva em uma faculdade comunitária, e a cada ano existem menos desses também, o que ele encontra do outro lado é uma armadilha financeira que a própria indústria construiu especificamente para garantir que ele não consiga se manter na área. Veja como todas as outras profissões técnicas nos Estados Unidos pagam seus trabalhadores. Você aparece. Você trabalha. Você recebe pelo número de horas que trabalha? Um eletricista passa fios durante 6 horas. Ele recebe por 6 horas. Um encanador solda canos por 8 horas. Ele recebe por 8 horas. Isso não é complicado. É assim que o salário funciona. Não é assim que os técnicos automotivos são pagos. A estrutura de pagamento dominante no serviço automotivo americano é chamada de flat rate, taxa fixa. No sistema de taxa fixa, o técnico não recebe pelas horas trabalhadas. Eles recebem pelo serviço concluído. Cada serviço, como troca de freios, manutenção de transmissão ou correia dentada, tem um tempo pré-determinado, atribuído pelo fabricante ou por um guia de mão de obra terceirizado. Um serviço de freio pode ser avaliado em 1,5 hora. Se o técnico concluir em 45 minutos, ele ainda recebe por 1,5 hora. Se levar 3 horas porque um parafuso do caliper está preso ou o disco está soldado ao cubo devido a anos de ferrugem, o técnico ainda recebe por 1,5 hora. A oficina recebe pelo equivalente a 3 horas do tempo do técnico. O técnico não. A indústria apresenta isso como uma meritocracia. Técnicos eficientes ganham mais. Mãos rápidas são recompensadas. Mas aqui está o problema escondido nessa lógica. Veículos modernos possuem entre 30 e 40 módulos de controle independentes a bordo. Quando algo falha em uma Ford F-150 2019 ou em uma Honda Pilot 2022, a primeira coisa que o técnico precisa fazer antes de pegar qualquer ferramenta é diagnosticar, às vezes por horas, usando um scanner, diagramas elétricos e dados de serviço do fabricante. O tempo de diagnóstico frequentemente não é remunerado ou é considerado apenas uma fração de 1 hora na tabela de tempo padrão. Você pode passar 2 horas em um computador identificando corretamente um curto intermitente, economizar $1.000 do cliente, evitando trocas desnecessárias de peças e sair ganhando menos dinheiro do que se tivesse simplesmente trocado componentes até algo funcionar. Isso não é um acidente do sistema. Isso é o sistema. Existe mais uma camada nesse problema, que a indústria nunca menciona quando recruta jovens técnicos. Ao contrário de eletricistas, encanadores, técnicos de HVAC e praticamente todos os outros profissionais qualificados nos Estados Unidos, os técnicos automotivos são obrigados a possuir suas próprias ferramentas. Não são ferramentas fornecidas pela empresa, não existe um auxílio para ferramentas. São ferramentas manuais e equipamentos especiais de nível profissional, comprados pessoalmente por eles. Um conjunto de ferramentas de nível profissional da Snap-on, Mac-Tools ou Matco, as marcas padrão em oficinas profissionais, custa entre $20.000 e $60.000 ao longo de uma carreira. Representantes de empresas de ferramentas dirigem caminhões até os estacionamentos das oficinas e vendem ferramentas em planos de pagamento semanal, por meio de financiamentos como o Snap-on Financial. Técnicos jovens que recebem salários por produção e ainda estão desenvolvendo eficiência entram nesses planos de pagamento semanal antes mesmo de entenderem a economia do setor em que ingressaram. Segundo dados do Bureau of Labor Statistics, o salário anual mediano de um técnico de serviço automotivo é de aproximadamente $46.000.
Esse é o valor mediano. Metade dos mecânicos em atividade ganha menos do que isso, para um trabalho que exige um investimento pessoal de dezenas de milhares de dólares em ferramentas, treinamento contínuo em novas tecnologias que mudam a cada ano o modelo, desgaste físico nos joelhos, ombros e pulmões, e uma estrutura de remuneração que penaliza o trabalho mais cognitivamente exigente. $46 mil não é um valor de mercado. Isso é um sinal de alerta. A indústria não está confusa sobre o motivo de não conseguir reter novos técnicos. O programa está perdendo esses talentos nos primeiros 3 anos, a uma taxa que os programas de treinamento não conseguem reverter. Eles entram no ramo. Eles descobrem a economia. Eles analisam quanto um técnico de HVAC ganha por hora, com as ferramentas fornecidas pela empresa. E eles vão embora. A loja os perde. O comércio lhes causa prejuízos. E o número de mecânicos disponíveis diminui, também por outro nome. Mas para os técnicos que absorvem tudo isso, que permanecem na profissão apesar da economia, das exigências físicas, das dívidas, a indústria preparou uma última arma. Ela não é direcionada contra o bolso do técnico, mas sim contra a sua capacidade de realizar o trabalho. Em 1996, o Congresso aprovou uma lei que parecia proteger os mecânicos independentes. O padrão OBD2, obrigado, exigia que carros nos Isekanaiawa usassem porta de diagnóstico universal, conector de 16 pinos e códigos de falha padronizados, lidos por qualquer scanner, visando manter a concorrência no mercado de reparos. Qualquer oficina poderia ler qualquer carro. Qualquer técnico com um leitor de códigos de $100 poderia dizer ao cliente o que havia de errado com seu veículo. Por cerca de 10 anos, isso funcionou na maior parte do tempo. Depois, as montadoras começaram a contornar isso. Veículos modernos, especialmente aqueles fabricados após 2015, possuem sistemas que o OBD2 nunca foi projetado para cobrir. Sistemas avançados de assistência ao motorista, módulos de telemática, controles de suspensão adaptativa, arquiteturas de múltiplas redes com protocolos de comunicação proprietários. Quando uma funilaria substitui o para-brisa de um Toyota RAV4 2021, a câmera frontal que aciona o sistema de frenagem automática de emergência precisa ser recalibrada. Essa calibração exige o software Toyota TechStream, que é licenciado exclusivamente pela rede de concessionárias da Toyota. A funilaria não pode fazer isso. O mecânico independente não pode fazer isso. O cliente precisa ir até uma concessionária, pagar os valores cobrados pela concessionária e aguardar a disponibilidade dela, por um serviço que é consequência direta de um reparo de colisão, pelo qual ele já pagou em outro lugar. A programação de chaves de reposição em veículos mais novos da General Motors exige a interface MDI 2 e uma assinatura do fabricante. Reinicializações do aprendizado adaptativo da transmissão no câmbio automático de 10 marchas da Ford. Uma transmissão usada em milhões de caminhonetes e SUVs exige uma unidade Ford IDS que oficinas independentes não podem licenciar sem restrições significativas. A recalibração de ADAS, substituição de módulos, programação e procedimentos de reprogramação anti-roubo estão sendo sistematicamente colocados atrás de barreiras de softwares proprietários. O público já se manifestou sobre isso. Em novembro de 2020, Massachusetts colocou uma expansão do direito ao reparo em votação. A questão 1 teria exigido que as montadoras abrissem os dados telemáticos, os dados veiculares transmitidos ao vivo por redes sem fio, para oficinas de reparo independentes. Os eleitores aprovaram com aproximadamente 75% dos votos. Esse não é um resultado apertado. Isso é uma vitória esmagadora. As montadoras responderam processando para bloquear a medida. A Alliance for Automotive Innovation, que representa a General Motors, Ford, Stellantis, Toyota e a maioria dos principais fabricantes, entrou com uma ação contra a Procuradoria-Geral de Massachusetts, argumentando que abrir os dados telemáticos criaria vulnerabilidades de cibersegurança. A lei aprovada pelos eleitores de Massachusetts ainda não foi implementada. As oficinas independentes em Massachusetts ainda não conseguem acessar os dados que a lei lhes prometeu. A Comissão Federal de Comércio percebeu.
Em maio de 2021, a FTC publicou um relatório ao Congresso intitulado Nixing the Fix. O relatório analisou restrições de reparo em diversos setores e concluiu que as restrições impostas pelos fabricantes prejudicam os consumidores, aumentam os custos, reduzem a concorrência e afetam especialmente as oficinas independentes. A FTC recomendou ações legislativas para restaurar os direitos de reparo. Nenhuma lei federal foi aprovada desde então. Enquanto isso, a S&P Global Mobility informou que a idade média dos veículos nas estradas americanas atingiu um recorde histórico, ultrapassando 12 anos. Os carros mais antigos são os que mais precisam de manutenção com urgência. As oficinas independentes, que atendem esses carros de forma mais acessível, estão sendo tecnicamente excluídas dos veículos mais novos, perdendo clientes para as concessionárias. Ano após ano, à medida que sua base viável de reparos envelhece, essas oficinas também veem sua força de trabalho se aposentar sem reposição. A oficina independente da esquina não está apenas enfrentando dificuldades, ela está sendo eliminada. As ferramentas são proprietárias, os dados estão bloqueados. Os técnicos se foram, e as pessoas que construíram esse sistema o projetaram exatamente assim. Então, o que você faz quando o mecânico não está mais lá? Veja o que as pessoas que entendem essa situação estão realmente fazendo. Encontre sua oficina independente agora, antes que o proprietário se aposente. Pergunte quantos anos eles têm. Se a resposta for mais de 55 anos e não houver nenhum aprendiz na oficina, você provavelmente tem uns 5 anos antes que esse conhecimento vá embora para sempre. Um relacionamento com um técnico independente e competente vale mais agora do que qualquer garantia estendida que tentarem te vender. Se você está comprando um veículo, descubra quais funções de serviço desse modelo exigem software exclusivo da concessionária antes de assinar a papelada. Essa informação não está no adesivo da janela, mas muda drasticamente o custo real de propriedade ao longo da vida do carro. Se você possui um veículo fabricado antes de 2015, mantenha-o. A infraestrutura de reparo para esse veículo ainda existe. Oficinas independentes ainda podem trabalhar nele. As peças ainda são amplamente disponíveis. Essa janela está se fechando. E se você acredita que os eleitores deveriam poder aprovar uma lei com 75% dos votos e vê-la realmente entrar em vigor, descubra como está a legislação do direito ao conserto no seu estado e manifeste sua posição. Os mecânicos que construíram suas carreiras antes do bloqueio entendiam algo que a indústria passou 30 anos tentando fazer você esquecer. Um carro é uma máquina. Máquinas podem ser compreendidas. Elas podem ser consertadas por pessoas que recebem um pagamento justo, são devidamente treinadas e têm acesso à informação de que precisam para fazer seu trabalho. Eles tiraram o treinamento, eles manipularam o pagamento. Eles trancaram os dados. Pare de fingir que isso era inevitável.